Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, a minha função hoje aqui é fazermos mais EFT para resultados. Esse trabalho com a EFT tem me acompanhado já há alguns anos. Eu gosto muito da EFT porque ela é uma técnica que nos auxilia a mudarmos nossos padrões de pensamento, sentimento, gerenciarmos as crenças limitantes, decretos negativos, traumas e emoções. Então, minha função hoje aqui é nós falarmos mais sobre resultados. Primeiro, definir os resultados que nós queremos. Hoje estava falando com uma cliente minha, que é muito minha amiga também, sobre se você não sabe o quanto ganha ou quanto quer ganhar, o que ganha já tá bom. Se você não sabe as dívidas que tem, nenhum dinheiro é suficiente. Se você tem conflitos com dinheiro, nenhum dinheiro vai ficar com você. Vai haver nessas 3 modalidades autossabotagem. O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você tem guardado, o dinheiro que você, como você paga, como você não sabe o que tem para pagar, nenhum dinheiro é suficiente. E aí as pessoas ficam pensando assim, mas como é que eu vou saber, então, quanto eu ganho, quanto eu gasto? Preciso fazer anotações. Porque o que eu ganho dá e sobra, porque eu gerencio. E como se gerencia anotando? A princípio, para começar, precisa anotar o que entra de recursos e o que sai, o que é inevitável. Água, luz, telefone, a questão de alimentação, roupa. Tá? Então, às vezes, vale a pena comprar roupa nova, como vale a pena customizar. Depende muito do que a pessoa quer fazer. Se a pessoa quer uma roupa para usar uma única vez, é desperdício ficar com essa roupa parada no armário. Então, tem várias gerências que precisam ser feitas, né? Essa é a gerência física dos recursos. É aquele momento que a gente vai precisar ter um olhar sobre o controle. O quanto nós repudiamos o controle na nossa infância e na nossa adolescência. O quanto falar em dinheiro foi uma coisa oculta, que nem foi o meu caso, que nunca se falou sobre os recursos, mas quando de repente tinha-se as coisas, né? E nunca se sabia se tinha mais do que aquilo ali. Então eu vivia sempre pisando em ovos, nunca pedindo os materiais escolares, porque achava que não ia ter o recurso, mas não era aberto isso, não era conversado. Sempre tinha também a questão das caras feias quando se pedia alguma coisa para a escola, né? Que eram os locais que eles nos botavam para estudar na época. Foram excelentes escolas, mas tinham muitas solicitações de materiais extras. Então eu sempre tinha uma sensação que o que eu estava fazendo, que era pedir mais um Eucatex, mais uma pilha de folhas naquela época em São Paulo chamada folha de papel sulfite, quando eu tinha essas necessidades que não eram eu que inventava, era professora de artes, era professora de outras atividades que diziam que era indispensável para fazer os projetos, ter tudo aquilo. Então nós tivemos, claro, aulas importantíssimas, eu aprendi muito, mas até eu conseguir extrair isso dos meus pais era difícil, porque tinha a história da cara feia, que era mais um gasto, e tinha a história de nunca saber se o que se tinha era suficiente, né? Se não ia ser mais importante comprar alguma outra coisa, porque era tudo velado. E tem aquela outra questão também sobre o controle, o lado sombrio, né, do controle, porque nós vemos pessoas da nossa família lidando mal com dinheiro, ou então nos extorquindo, ou então sendo egoístas, pessoas que negavam o dinheiro, né? Então aqui eu só vou abrir o meu YouTube para eu saber aqui, porque a outra tela é muito pequenininha para mim, e aqui eu consigo ver melhor as perguntas que estão chegando, né? Uma rica noite quem está chegando aí no meu YouTube, no meu Instagram, né?
A Emanuele pergunta que eu brincava de quê? Eu brincava de muitas coisas, né? Mas eu tinha preferências por atividades, por fazer joguinhos. Eu criava joguinhos, eu criava pulseirinhas, eu gostava muito da área do artesanato. Então, assim, eu fazia uma série de coisas para aprender o artesanato, porque não era uma coisa da minha natureza fazer os acessórios, mas eu sempre fui disposta a aprender, né? E sempre fui muito criativa. Quando tinha festa junina, eu fazia, inventava festa junina no pátio. Eu gostava muito do microscópio que eu ganhei. Deixa eu ver, acho que aquele microscópio eu ganhei, eu tinha 10 anos de idade, E aí eu gostava essa coisa de ciência, já era a minha essa coisa de ciência já era da minha natureza, né? Meus olhos são naturais, tá? Nasci com eles eram azuis na minha infância e depois ficaram verdes. Eu tenho geneticamente a propensão aos olhos verdes, tá? O olho às vezes fica meio azulado por causa de outros motivos, né? Que não é da live de hoje para eu explicar. Mas a questão toda é que a importância eu sempre fui curiosa, né? Eu sempre eu fui de olhar para coisas assim, dizer, isso me interessa, isso pode dar resultado. Ou então, assim, eu mesmo tentar resolver minhas próprias questões de formas alternativas. O que fazia com que eu usasse muito a minha criatividade, apesar das limitações de concessões em casa. Até para conseguir uma caixa de fósforo era uma restrição, ok? Mas não por falta de recursos, era mais assim, pô, vai levar mais uma coisa para a escola, aí mais um item, tá? Isso que na época essa da teoria dos conjuntos era o segundo ano do ensino médio, do ensino fundamental, perdão. O segundo ano do ensino fundamental, bem na época assim, em seguida da alfabetização, né? Mas tudo isso estimulou minha criatividade. Então, foram aprendizagens para mim difíceis, de trabalhar argumentação também foi uma coisa importante. A questão de perceber meus parentes passando dificuldades financeiras foi quando eu comecei a ir para a área das finanças. Então, eu pegava das vizinhas acessórios que elas não queriam mais, reformava e vendia. Né? Mas era legal que daí tu vê a perspectiva assim de, mesmo com 9 anos de idade, tu pode fazer alguma coisa que traz um recurso. Como se houvesse escassez financeira para os meus pais, e não existia. Era as finanças ocultas, que são chamadas, essa questão que a pessoa nunca fala em dinheiro, ela nunca conta como lida com as finanças, ela nunca ensina também a lidar com as finanças. Só fala que tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que conservar, né? E isso também, deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Sim, eu tinha muita criatividade desde nova, às vezes eu era meio tolhida, mas eu também fazia as coisas meio, eu dava um jeito de fazer, né? Hoje estava conversando também com uma amiga e cliente, ela disse assim, a minha mãe não tinha posse sobre o próprio dinheiro. Eu disse assim para ela, olha, se é o meu estilo, é assim, eu vou, faço e depois eu aviso que fiz. Essa coisa da minha autonomia, porque essa autonomia, ela evitou problemas para mim, e aí quando eles viam feito, agora já está feito e está bem feito, então que legal. Não era muito a questão do eu fiz bem para mostrar o meu valor, eu fiz e eu sou independente para isso. Eu tenho autonomia, não preciso pedir permissão. Desde os 17 anos que eu não peço permissão para nada. Foi uma colega minha de faculdade que me ensinou. Nara, tu já tá na faculdade, tu ainda pede permissão para fazer as coisas? Comunica. Só comunica. Eu lembro que uma cliente eu disse isso, mas ela já tinha 24 anos, né? Neuza Correia, como vai você? Seja bem-vinda. E aí, como é importante, né? Essa questão da autonomia, ela aumenta a autoestima, essa questão de comunicar o que vai fazer, não pedir permissão, isso faz com que, porque eu ainda tô falando nisso, né? Eu tô falando que a gente tá entregando na mão dos outros o nosso destino.
né? Sabendo que é uma coisa sadia, que não vai fazer nada de errado, que vai trazer diversão para outros, né? No caso, a mãe dessa minha amiga e cliente, ela que ganhava o dinheiro, mas quem decidia era o marido. E aí, tinham coisas que eram importantes em casa e essas coisas não aconteciam, tá? Ter o mínimo de diversão, que era ter uma TV que funcionasse, né? Ter coisas mínimas em casa, né? O pai controlava, claro que era a mãe que deixava controlar, né? E calma aí que fechou o meu YouTube aqui. Não tem problema. Fechou o YouTube, depois eu posto lá. Era a mãe que deixava controlar, era a mãe que deixava, né, que permitia esse controle, mas isso aí foi um exemplo péssimo para a filha, porque a filha, vendo o pai controlando o dinheiro que a mãe ganhava, fazendo o que queria com aquele dinheiro, limitando essa mãe, ela ficou com nojo do quê? Ela ficou com nojo de ter de trabalhar com dinheiro. Porque o que representava quem trabalhava com dinheiro? O controlador, o dominador, aquele que fazia tudo o que queria, não dava liberdade para outros, né? Não dava a possibilidade dos outros terem a sua liberdade. E aí, o que acontecia? Quando essa filha começou a ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro, essa possibilidade de ganhar mais dinheiro foi eliminada porque existia essa questão por trás, tá? Que ganhar dinheiro é usar o poder do controle contra as pessoas. Então, a mãe ganhava dinheiro, dava esse poder para o pai, de dizer o que ia entrar e o que não ia entrar na casa. E depois, o que acontecia? O que acontecia? Essa mãe ficava choramingando pelos cantos, tá? Essa mãe ficava choramingando pelos cantos. A filha, vendo que a mãe não tinha posse sobre o próprio dinheiro, porque o pai parecia que dominava, e na verdade esse poder quem dava era a mãe. E aí, o que acontecia no final? Essa filha entendeu que o controle é uma coisa ruim. E aí, como vai se permitir ter mais resultados com dinheiro? Como vai se permitir controlar as finanças? Porque isso tem um perfil negativo. E aí, o que ela começou a ter? Saídas de recursos que ela não sabe para onde estão indo. Aí a primeira coisa que eu expliquei para ela, que é o tema da live de hoje, né, a questão de mais resultados com a FTE, é pesquisar como é que esse pai e essa mãe se relacionavam nas finanças. Tinha esse processo de dominação, a mãe deu esse poder para este pai aceitou de boa vontade, porque gerenciar o dinheiro é bom, ok? Gerenciar o dinheiro, a gente vai decidir o que vai fazer com ele, mas também vai se sentir mais empoderado, vai se sentir mais poderoso, vai se sentir mais forte. Porque os recursos financeiros, eles são ligados diretamente à segurança. Quanto você tem guardado é segurança. O quanto você ganha é planejamento, é estratégia. O quanto você quer ganhar não tem nada a ver com trabalhar mais do que você ganha. É como você gerencia os recursos e também é como você sabe lidar com o seu dinheiro. Você pode multiplicar os seus recursos, você pode então ter esses recursos trabalhando a seu favor, mas precisa saber quanto ganha, quanto são as dívidas, que é outro tipo de dinheiro, que é o quanto a gente deve, como esse dinheiro está saindo para pagar as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, que não são somente as questões básicas.
nessa questão das dívidas, claro, é quitar aquilo que a gente já recebeu, mas também pensar em ter dinheiro guardado. Aí mais um tipo de dinheiro, né? Ter um dinheiro guardado para quê? É o que nos dá segurança e representa segurança. Então, quando a gente quer resultados, a gente começa vendo que memórias a gente tem a partir dos recursos, recursos que os nossos pais, como nossos pais gerenciavam seus recursos e como se relacionavam nas questões financeiras, na nossa idade, entre faixa etária, entre 6 e 9 anos de idade. E aí, estas memórias, que na verdade são como o corpo registrou os eventos. Na verdade, essa minha amiga registrou os eventos que o pai usurpava a mãe. E tinha um controle, um ponto de vista sobre o que era necessário comprar, que era totalmente antifamília. Tinha lá o basicão e o resto não era para gastar. E aí, quem permitia isso? A mãe. Não estamos aqui procurando culpados. Nós estamos aqui tentando ver como as pessoas delegam e a gente tem interpretações erradas dessas vivências, dessas experiências. Então, esta mãe delegou o seu poder financeiro ao marido, mesmo sendo ela quem gerava os recursos. A maior quantidade de recursos na família era gerada por ela. E aí, o que acontece? Quando nós temos situações assim, de equívocos, de como as coisas se mostram financeiramente, a gente tem maus entendidos, a gente tem visões equivocadas de como as coisas rolaram, a gente acaba ficando contra pessoas, mas na verdade não devemos ficar nem contra nem a favor. O bom é que nós possamos ver o que realmente está acontecendo. Alguém só lhe usurpa porque você deu esse privilégio a essa pessoa. Deu esse poder a essa pessoa. Quando alguém chega... ele tinha um olhar hipnótico, né? Mas aí eu não tenho a capacidade de dizer não. Por que eu não posso dizer não? Eu não posso desagradar o marido? Eu não quero confusão em casa? Mas dar limite também é uma forma de amor. É uma forma também de dar amor. Então, o que acontece? As pessoas precisam perceber que muitas vezes elas estão fazendo nas finanças a mesma réplica dos relacionamentos familiares. Estão replicando, estão copiando. E tem mais um fator. No efeito sombra, é uma pessoa da família que você repudia a atitude, você acaba repudiando a pessoa. E aí, depois ela me contou que teve um tempo cuidar do pai, né? Até a passagem dele, que foi a melhor coisa que ela fez. Eu falei assim, curar esses sentimentos equivocados, né? Essas percepções enganosas sobre o que realmente está acontecendo nas finanças, o que realmente está acontecendo nas relações. Porque normalmente, o que acontece? Quem tem a maior quantidade de ganhos, se ela não gerenciar suas emoções, seus traumas, suas crenças limitantes, ela, por ganhar mais, vai querer controlar o sistema financeiro da família. E nesse caso, totalmente contrário. Então, dá para perceber que a mãe dela quem delegou esse poder ao marido. E o marido, claro, fez como achou melhor. É que nem assim, você quer uma música, mas você não tem coragem de ir lá escolher a música, pedir a música. E aí você pede para uma outra pessoa, já que você está envergonhado, para fazer isso por você. Para ir lá e falar com quem está botando a música para botar a sua música. Só que a pessoa chega lá e pede outra, pede a preferida dela. E aí quando a pessoa volta, você fica furioso. Por que você não pediu a minha música? Eu pedi a minha música. A pessoa está andando sob o meu comando. A situação é eu lá.
E por que que isso acontece? Nós delegamos poder às outras pessoas. Por vários motivos, nós fazemos isso. Só que quem está sentindo as consequências é a filha. Não porque não teve herança dos pais, não é essa a questão. É porque não está conseguindo parar de detestar uma atitude que bloqueia as outras. Eu sempre digo, a gestão e o controle são duas faces da mesma moeda. O controle tóxico, que é aquele que oprime, que segura, que sufoca, que não deixa se espalhar, que não deixa atuar, que não deixa a pessoa ser ela mesma, porque está ativo. As pessoas que estão passando por isso, o ideal é que a gente não fique nem do lado de um, nem do lado de outro. Não somos mediadores como filhos, não somos os advogados que solucionam os problemas dos pais. É uma visão totalmente enganada, totalmente não realista da situação. Dentro da família nós somos, às vezes, filhos, às vezes primos, às vezes irmãos, mas não somos quem resolvem os problemas dos pares. Quem é que resolve o problema dos pares? Uma pessoa especializada na área. Claro, a criança não quer conflito, a criança não gosta de ver o outro sendo subjugado, não gosta de ser privado, de ser impedido, de acessar determinadas coisas básicas, e aí tenta fazer diferente, tenta interceder ou tenta manter a distância. A energia para manter a distância é autossabotador. Se alguém está tentando manter a distância de algo, está com nojo de algo, está com medo, na verdade, que aconteça aquilo de novo através da posse daquele objeto que parece que dá poder para alguém. Puxa, tem um ditado que eu até vou usar aqui, mas não acredito como verdadeiro, porque eu tenho minhas convicções e tenho as provas de que não é verdadeiro, né? O dinheiro corrompe. O dinheiro faz gente grande brigar. Dinheiro não nasce em árvore. Tudo isso são crenças limitantes as mais comuns, mas que pode aparecer de outras maneiras. Como é que é? Quando se fala em dinheiro que a gente conhece a personalidade das pessoas, as pessoas se mostram. Na verdade, elas sempre foram aquilo ali. E o dinheiro foi um instrumento que mostrou. Porque dinheiro não tem cérebro. Dinheiro não tem perna. Não tem mãos e não tem boca. Então não vai ficar dizendo bobagem na cabeça de ninguém para alguém acreditar. Quando alguém chega e diz, eu não gosto de gerenciar minha vida é uma bagunça, é bem provável que tenha alguma questão de rejeição ao controle. Porque a gestão tem vários aspectos. A gestão tem um aspecto do tempo, gestão do tempo, a gestão do dinheiro, a gestão dos ambientes, que é ligada à organização, que é ligada à gestão de tudo. Tempo para tudo, tempo para ler, tempo para fazer sua própria vida, tempo para se alimentar melhor, tempo para trocar amor com as pessoas que quer bem, momentos de qualidade. São várias as saúdes. E aí entram todos esses momentos. Ter recursos para se divertir, ter recursos para brincar, ter recursos para descansar. Porque para isso, querendo ou não, a gente precisa de algum lugar. Sair das rotinas. Eu adoro sair das rotinas. Também gosto depois, quando chega no final da saída,
o retorno para casa. É bom chegar na sua casa, ter um porto seguro, ter um local que tu possa dizer, ai, que legal, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu fui lá só para conhecer. Fui lá só para perceber, mudar os ares, quem sabe mudar as maneiras de ver o mundo. E aí a pessoa vai ter condições de ter outros resultados. Mas como é que faz isso? Que nem eu falei para vocês, tem que começar as memórias, o que você ainda se lembra de como seus pais lidavam com o dinheiro e a relação deles, entre eles e o dinheiro. E aí, ou a gente vai copiar ou a gente vai repudiar. Ou copia ou repudia. Essas são as condições instintivas. Essas condições instintivas estão diretamente relacionadas ao nosso cérebro primitivo e nele é o sistema de sobrevivência. Então, a gente ou faz igual ou repele. O bater ou correr. Onde está o foco, mesmo que seja repudiando, tentando manter a distância, querendo ficar longe, tudo isso é o quê? É condição ligada a como os nossos pais lidavam com dinheiro na nossa infância, entre 6 e 9 anos, e como a gente viu todo esse processo, como a gente interpretou, como a gente armazenou e replica. Quando a gente está na questão de repudiar, de querer distância, de sentir nojo, um tipo de atitude, uma frase muito comum, um tipo de atitude que eu não quero nunca na minha vida. E aí, por que isso vai por água abaixo? A nossa energia vai pelo ralo, o dinheiro sai, a gente não sabe onde está, a gente não consegue fazer o gerenciamento, porque a gente repudia a atitude da pessoa e nunca quer ser igual. E tudo que lembra a atitude de controle, seja um controle bom ou controle ruim, a pessoa não vai querer fazer só para não ser igual àquela nefasta. A pessoa que a gente quer distância. Então aí a gente já pode fazer uma sequência de FT bem legal para a gente parar de repudiar os controladores, né? Os controladores tóxicos, os sovinas, os egoístas, os sufocadores, os manipuladores. Tudo isso é ligado ao controle. Dentro dessa visão tóxica de encarar o controle. Sendo que o caso dessa minha amiga e cliente é que a mãe dela deixou, né? Não teve como, na época, talvez ter um entendimento que aquilo estava fazendo mal para ela. E aí, o que aconteceu? Vem doenças como consequência, porque a pessoa repudia a atitude do outro, mas não sabe dar um ponto final. Não encerra as coisas. Que não significa ser o fim do relacionamento, é dar limites. Eu posso dar limites. Eu posso mostrar os meus limites. Aí o outro está sempre tentando abusar. E eu estou sempre cedendo, por isso que ele repete. Se eu estiver sempre cedendo, o outro vai sempre tentar ir um pouquinho mais. Que percebe o padrão de cedência da sua liberdade, do seu tempo, do seu esforço. E aí a outra pessoa se sente usurpada, reclama, sendo que a única solução real e possível é dar limites. A que realmente vai funcionar. Tu vai ouvir um pouco que as crianças choram, né?
As crianças choram, não deixa mais lidar com dinheiro, o que tu tá fazendo quando ela tá relatando? Tu era uma pessoa diferente, tu era uma pessoa que entendia as nossas necessidades, agora não mais. Que pessoa você se tornou? Tentando transferir uma culpa daí, né? Manipular o outro pela culpa. Manipular pela voz firme ou manipular pela culpa. Tudo isso são formas de controle tóxico. E aí quem dá esse limite? A pessoa que cedeu. Tem duas opções. Chamar a pessoa para uma conversa, é uma conversa que dá trabalho, que incomoda, que faz a pessoa se sentir mal, que dá desconforto, que gera respostas às vezes rudes e agressivas da parte do outro controlador, mas falando calmamente a pessoa vai entender que você está posicionado. Tem dos jogos que dava pra fazer. Com meus familiares eu fazia jogos. Eu usava a minha criatividade para fazer jogos. Eu usava esses jogos para me manter dentro do que eu queria. Chegar no meu objetivo. Então tinha um tempo um horário que eu ficava pensando, como eu vou dizer isso para que a pessoa perceba que é importante para mim. Não só para mim, como para os outros. Que ela perceba que é indispensável os resultados. Eu lembro que eu estava na faculdade, então eu sempre tinha medo de pedir alguma coisa para minha família, financeiramente falando, né? E aí, eu estava na faculdade, a calculadora que eu tinha era uma calculadora dessas que a gente, básica, assim, com algumas... Não tinha trabalho com equações, eu precisava para a faculdade, porque não só naquela matéria, mas as outras que vinham depois daquela, ia se precisar montar equações dentro da calculadora para agilizar respostas. E aí, a calculadora que eu tinha não fazia isso, e era indispensável para ter resultados, senão tu ia ficar sempre tentando fazer na ponta do lápis lá, nas memórias simples da calculadora que eu tinha, e não ia dar resultado. E aí, eu pensei, agora eu vou ter que pedir pro meu pai comprar a calculadora. Eu esperei até fundo. Eu pensei, como eu vou dizer isso? Aí um dia eu estava estudando no quarto e entrou meu pai para saber como é que eu estava. E aí eu disse assim, olha pai, eu tô indo mal na matéria tal, eu preciso de uma calculadora científica. Eu preciso muito, senão não vou aprovar. E aí na mesma semana nós fomos no shopping, que era o único shopping da cidade, né, o Shopping Iguatemi. Nós chegamos lá, entrando na loja Multissom, eu acho que era o nome da loja. E ele escolheu a calculadora, claro, ele não pegou a mais sofisticada das HPs, mas ele me deu uma HP de presente, uma HP 11C. Ele tinha uma HP 12C, por causa que era uma calculadora assim, para economia, para área de contabilidade. E eu acabei tendo uma HP 11C, que fazia essas montagens de equações, com um manual desta grossura, assim, era um livrinho mais grosso, ensinando como usar as funções da calculadora, que eu tive que aprender em poucos dias, porque daí, já que eu consegui a calculadora, meu pai pagou em 10 vezes aquela calculadora, eu sabia que o curso não ia vir, que o professor dava o curso do uso da calculadora, né? E eu pensei, eu vou ter que aprender por conta. E eu fiquei dias e dias pendurada naquele manual para aprender a usar. E eu passei na disciplina já lá nos exames, né? Nas reavaliações lá finais. Mas eu tive que vencer não só minha timidez, como a sensação que eu não posso dar gasto. Isso era uma sensação implícita em mim, não podia dar mais gasto do que eu já dava. Então aí no final eu consegui a calculadora, consegui aprender a usar a calculadora, eu consegui vencer minha timidez e eu também tive o resultado que eu precisava, que eu esperava da disciplina ser aprovada, né? Cálculo numérico era o nome da disciplina. Então assim,
Tu percebe como as pessoas evoluem com os desafios, ou elas podem ficar na mesma, só reclamando, reclamando, reclamando. Os filhos assistindo essas reclamações e acreditando que alguém foi mal. Que essa pessoa má, eu quero distância. Sem perceber que em um relacionamento, dois têm responsabilidades. A palavra responsável é aquele que tem a capacidade de dar respostas, de responder, de criar contextos de resoluções. E aí, o que acontece? Botar a culpa no outro é fácil, né? Assumir o que está dentro do seu alcance para fazer são outros 500. Né? São condições diferentes de conduzir a vida, principalmente na questão do par romântico. Então, eu falei sobre finanças. Prometi para vocês que nós íamos fazer EFT, nós vamos fazer EFT agora. Ponto de karatê. Vocês sabem, a EFT ela é uma técnica que ajuda a gestão das crenças limitantes, os traumas, a gestão das emoções, né? Ela não serve só para o alívio da dor e desconfortos físicos e emocionais, mas ele vai ajudar você a ter uma outra visão sobre os fatos e a partir disso as atitudes mudam. A visão que realmente existe na sua mente e no seu corpo, fazendo esses dois sistemas, esses dois equipamentos trabalharem em conjunto. Que é o que dá força, é o que libera o poder pessoal, é o que faz com que você tenha mais força, que você tenha mais coragem, que você possa ser o que veio para ser aqui no mundo. Você não veio para copiar padrões ou ficar fugindo de comportamentos. Você veio para ser você. Para isso é o caminho da autodescoberta através de aplicações de técnicas que possam permitir o seu florescimento. Então, meu livro de poemas, Florescer Metafísico, ele trabalha essa questão da gestão, da emoção, poemas que curam, poemas que lhe dão um trajeto. O livro Propósito e Significado, onde você percebe, através de ferramentas de 90 vídeos, mais de 90 vídeos, quase 100 agora, como você está no seu propósito de vida e se estiver fora, como voltar. Como você está no seu propósito de vida, como você retornar para o seu propósito de vida. E a partir daí, seus resultados vão mudar, você vai se sentir mais forte, mais seguro. Tem uma série de sensações que mostram que você está ou não no seu propósito de vida. E isso, quem lhe dá é quem? A EFT, as técnicas de libertação emocional. Então, assim, quer resultados? Você vai precisar ter uma ferramenta para mudar esses padrões no seu corpo, mudar a sua mentalidade, mexer, tirar crenças limitantes e adicionar crenças empoderadoras. Crenças que aumentam a sua capacidade de uma vida mais assertiva dentro da sua missão de vida. E a questão de lidar com dinheiro é parte da missão, mas é um assunto à parte porque tem coisas muito específicas. As crenças limitantes estão lá, mas ligadas às finanças. As emoções sobre o dinheiro estão lá. Os traumas a respeito de dinheiro também estão lá. Uma vez fui num iridólogo que encontrou um trauma que eu tive aos 30 anos de idade e disse, tá na tua vértebra tal. Ele foi lá em 3 dias, saiu. Por quê? Trabalhou específico, foi objetivo, foi específico. E aí, claro, quando as pessoas não sabem o que está acontecendo, fica difícil, né? Fica praticamente impossível ter resultados quando você não sabe onde está, o que você quer, como você vai, que estratégia vai usar. Isso também é gestão. Que estratégia você vai usar para chegar onde você quer. Então, vamos fazer EFT para começar, abrindo os trabalhos. Depois de 40 minutos, 44, falando sobre essa questão de mais resultados, né?
E eu falei especificamente nas finanças, mas poderia falar nos relacionamentos, é que eu já falei de relacionamento semana passada. Então, essa semana eu resolvi falar de finanças, pontos de vistas, emoções, ângulos sobre histórias de vida, ponto de karatê. Respira fundo, porque ar também é nutrição. Responde aí. Repete depois de mim. Mesmo que eu acho que existem muitos registros equivocados sobre finanças familiares, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que meus registros familiares financeiros não sejam nada agradáveis, eu escolho me aceitar com essas memórias. Mesmo que eu tenha muitas memórias de controle negativo nas finanças, eu escolho me dar a chance de aprender a gerenciar o meu dinheiro. Tudo isso para o meu mais alto bem de todos os envolvidos. O que também vai me dar mais paz e entusiasmo pela vida. Topo da cabeça. A vida enrolada financeira dos meus pais, onde um controlava o dinheiro do outro, onde um subjugava a vontade do outro. O que tinha dinheiro dava esse poder ao outro. Cheio de reclamações, cheio de chora-chora, cheio de mimimi. Eu ali vendo todos esses desconfortos. Achei que era melhor repudiar essa atitude do controle, pois me parecia um controle tóxico, que alguém subjugava o outro, que alguém intimidava o outro e conseguia fazer o que quisesse com essa intimidação. Tudo isso muito desconfortável. Então, de alguma maneira, decidi que ter dinheiro não é bom, porque pode subjugar as outras pessoas. Ter dinheiro não parece bom, porque não respeita a opinião dos outros quem o tem. Tudo isso ideias e conceitos enganados, equivocados, conceitos que na época absorvi como verdadeiros. Eu começo a deixar esses conceitos irem. Ter dinheiro é bom. Dinheiro por si não controla ninguém. Sendo que somos nós que damos o poder ao dinheiro. Dinheiro é somente instrumento de troca. É o dinheiro que está aí para nos servir. É o dinheiro que está aí
para nos ajudar a termos o que precisamos e muito mais. Inclusive, podemos dar oportunidades a outras pessoas. É o dinheiro que nos leva a outros patamares de realização. Eu escolho deixar o dinheiro fluir na minha vida. Eu escolho me permitir gerenciar os meus recursos. Eu escolho ser aquele que aprende a gerenciar as finanças. E principalmente se permite gerenciar as finanças. Mesmo apesar da atitude dos outros. Mesmo que outros tenham feito errado. Mesmo que outros tenham oprimido alguém para isso. Essa foi a atitude deles, não precisa ser a minha. Eu escolho me permitir gerenciar meu tempo, minhas finanças, meus estudos, minha relação com o dinheiro, permitir o dinheiro fluir na minha vida, organizar planilhas financeiras, não para ser uma pessoa focada somente no dinheiro, mas para perceber como o fluxo de dinheiro está acontecendo para mim. Eu mereço que o fluxo do dinheiro seja visto. Isso me dá também segurança e centramento. E se os outros fazem errado com o dinheiro, é problema deles, não precisa ser o meu. Respira fundo e solta. Então aí ficou uma excelente sequência de EFT, que mesmo que as pessoas tenham agido mal com os recursos na nossa família, a gente não precisa repudiá-las, mas também pode se permitir, que é o principal. Apesar do que elas fizeram com as finanças, não significa que isso vai acontecer comigo. Se elas foram controladores negativos das finanças, se essas pessoas foram controladoras negativas das finanças, eu posso escolher gerenciar meus recursos. Nem por isso eu deixo de dar amor, nem por isso eu deixo de ouvir as pessoas, nem por isso eu sou controlado pelo dinheiro. Gerenciar os recursos que nós recebemos é parte do nosso propósito de vida. Se não, como saberemos que o dinheiro é suficiente? Se não, como saberemos se precisamos de mais? Então, no meu livro Prosperidade e Abundância, você encontra lá mais de 150 vídeos, são 3 treinamentos dentro da área das finanças. Um dos treinamentos é sobre os 5 tipos de dinheiro, como reverter os resultados, como entrar num outro padrão financeiro, como tratar as suas crenças limitantes, como tratar os traumas relacionados e como principalmente gerenciar as emoções relacionadas ao dinheiro. E tudo isso vai gerar para você uma outra perspectiva financeira. Eu tenho esse treinamento desde 2013, mudou completamente, abriu portas, me fez entender coisas na parte de todas as formas de relacionamento, não só nas finanças, com as finanças, comigo, com as pessoas, minha autoestima,
Então, é um material muito rico. Imagina mais de 150 vídeos para você fazer esses 3 treinamentos que vem de bônus no livro Prosperidade e Abundância. Esse livro, ele tá por R$50 pro Brasil todo, não precisa nem pagar os correios, já tem o valor dos correios, recebe em casa em até 10 dias e ainda ganha esses treinamentos. Imagina 150, mais de 150 vídeos em treinamentos. Se tu vê um vídeo por dia, tu fica meio ano vendo vídeo. Se tu vê 10 minutos por dia também. Mas você pode ver um vídeo e depois repetir aquele que faz mais sentido para você, até que você possa chegar no que você deseja. Para vocês terem uma ideia, esse material que tem, esses treinamentos que estão aí, eles antes tinham um valor de R$157. E eu tive muitas pessoas que compraram ele ainda, na forma de, na época tinha os DVDs, né, os CDs e DVDs. Então tinha a parte em vídeo, tinha a parte em áudio e tinha o material também escrito. E aí eu vendia por R$157, o pessoal comprava, porque eles queriam os resultados. E aí depois eu incorporei gratuitamente num livro, que vocês hoje adquirem por R$50. Um tremendo desconto, tá? Entre em contato comigo no direct, que eu passo Pix. Vocês podem adquirir, chega em 10 dias em casa. E depois, como vocês vão estar em contato comigo, eu já passo os links para quem adquirir, para ter acesso imediato aos treinamentos, aos 3 treinamentos. E eu vou dizer para vocês que vale muito a pena. Para mim mudou todos os meus resultados financeiros e principalmente a questão do maior bem-estar, maior conforto, maior descontração, menores limitações, redução da autossabotagem. Então é importante para quem quiser adquirir esse livro, poder gerenciar, ter mais resultados em todas as áreas, porque esse conteúdo de finanças, ela é uma parte integrante da sua missão de vida. Tá? Porque se nós estamos no mundo material, recursos materiais precisam circular. Um beijo grande. Até a próxima live. Todas as terças-feiras eu tenho live 7h30 da noite. Muito raro quando não tem. A não ser que eu tenha um outro treinamento na mesma data, no mesmo horário. Então eu aguardo vocês na próxima terça-feira, 19h30. Recomendo verem o replay da live, que aí eu explico mais detalhes, muitos temas dentro dessa questão das finanças e como os 5 tipos de dinheiro estão lá presentes, que eles significam. E até a próxima live, terça-feira, 19h30. Beijo grande. Tchau.